Opa, tudo bem com vocês? Vamos então começar mais um programa da série Construindo Meu Futuro, que traz conhecimento e dicas para você sobre a atuação do pedreiro na indústria da construção civil. Nosso tema hoje são habilidades fundamentais. Habilidades básicas fundamentais são aquelas que irão auxiliá-lo na obra para realizar várias atividades, entre elas a de marcação ou locação e usar diferentes tipos de ferramentas e equipamentos. Vamos conhecer estes equipamentos um a um. O primeiro é o esquadro. Aliás, tudo numa obra, vigas, paredes, fundações, alicerces, tem que estar em esquadro. O esquadro pequeno feito de metal será usado apenas em espaços pequenos. Nas locações de obra, usamos a relação do triângulo-retângulo, que são medidas marcadas em alinhamento nas proporções 3, 4 e 5. O canto formado pelo lado de 3 metros com o lado de 4 metros terá um ângulo reto, isto é, um ângulo de 90 graus. Forma um esquadro. Para fazer a piquetagem direta, determine um ponto qualquer a uma distância de pelo menos 4 metros da linha do muro. Tal distância varia de um local para o outro e estará com certeza determinado na planta. Crave os piquetes A e B tomando por base a linha limite. Estenda uma linha de nylon entre os dois piquetes. Crave então o piquete C na extensão da construção. Se ela for muito grande, use piquetes intermediários. Estenda a linha de A até C. Com o metro, marque exatamente 3 metros na linha AB. Marque exatamente 4 metros na linha AC. Um fio colocado no ponto de 3 metros de AB até o ponto de 4 metros de AC medirá 5 metros. Você usará o mesmo processo para concluir o restante da marcação, colocando os demais piquetes necessários. Além do esquadro, há ainda as trenas e metros. O metro de madeira pode ter 1 ou 2 metros, deve ser aberto sempre de forma indicada e receber lubrificação nas articulações. A trena de aço é o modelo mais usado, pode ter 3, 5 ou 8 metros, ou seja, serve para pequenas ou médias distâncias. Para usar, siga estas dicas. Melhore a precisão inclinando um pouco a lâmina para que fique mais perto possível da superfície que você está medindo. Quando tiver de medir com um gancho sobre a superfície de trabalho, a fita não estará em completo contato com a peça. Nesse caso, escolha um ponto zero, por exemplo, 10 centímetros, de maneira que a medida de 10 centímetros fique na altura da marca de 20 centímetros na fita. Use a fita para confirmar o alinhamento de armações quadradas, simplesmente medindo as diagonais. A trena de fibra de vidro serve para distâncias longas de 10 a 50 metros. É mais resistente e bastante usada em obras. Para usar, veja estas dicas. Evite que a fita se dobre e torça. Tenha cuidado ao rebobinar para não se machucar ou estragar a fita. Limpe a fita ao rebobinar, principalmente nos modelos de caixa fechada. Use o pino das fitas de caixa aberta para dar maior tração. Prenda a fita e estique bem para reduzir a folga e evitar imprecisões ao medir. Prefira os modelos com gancho de marco zero para maior precisão. Há também as trenas digitais, mais precisas, duráveis e eficazes que as trenas comuns. Basta apontar para um ponto, um objeto ou anteparo, como parede, estaca, etc., e apertar um botão. Em milésimos de segundo, o aparelho informa a distância e pode medir também área e volume. Outra operação essencial na obra é o nivelamento, que consiste em transportar uma referência de nível marcada em uma determinada altura para outro local, estabelecendo assim um plano horizontal. É assim que se marcam as alturas da alvenaria, dos vãos de janelas e portas, do pé direito, das alturas do piso e contrapiso na pavimentação. O nivelamento pode ser feito com equipamentos diferentes, que vamos conhecer agora. O primeiro é o nível de mangueira, que tem a função de indicar as alturas iguais em locais diferentes. Não é um instrumento de marcação métrica, é apenas um indicador. Veja como usá-lo. Pegue a mangueira, una suas pontas e deixe o resto no chão. Leve a mangueira a uma torneira e encha completamente com água. Use outro recipiente com água, balde ou galão, para fazer um sifão, deixando a mangueira quase cheia até faltar 20 centímetros para transbordar.
Em seguida, estique suavemente a mangueira com as pontas para cima, até não tocar mais no chão. Com isso realizado, já temos pronto o nosso instrumento de nível. Escolha o primeiro ponto, A, e marque com o lápis de pedreiro. Ali colocamos a marca d'água, riscando a parede. Com cuidado, leve a outra ponta da mangueira para o lugar que deseja igualar, onde deverá ser marcado o outro ponto, B. Espere a água subir e desça na mangueira, até se estabilizar e aí, com o lápis de pedreiro, marque o ponto B nivelado com o A. Repita o procedimento para certificar-se de que o nível esteja correto. O nível de bolha é um tubo transparente com um líquido colorido no qual há uma bolha. Se a bolha estiver próxima da marcação à esquerda, quer dizer que o plano tem o lado esquerdo mais alto que o direito. O elemento que está sendo nivelado estará em nível quando a bolha estiver no meio das duas marcas no tubo. O nível laser ponto a ponto é usado para substituir o uso de fios de nylon e prumos de peso para marcação de esquadro, prumo, nível e marcação de eixos. Ele tem vários feixes laser saindo de um mesmo ponto, direcionado como eixos, com todos esses lasers ortogonais entre si. A vantagem desse sistema é a rapidez e a praticidade das medições, feitas em poucos segundos. Mas há outros níveis a laser. O nível laser rotatório tem uma fonte laser sobre um rotor, gerando um plano nivelado que facilita o alinhamento em ambientes fechados de estruturas, forros, telhados, alvenaria. Com ele é possível medir o nível numa área ao redor do equipamento, que identifica onde o plano formado pelo laser está passando com uma grande precisão. O nível Laser Cross fornece uma linha constante usada como um eixo para marcar uma linha reta sobre uma superfície, alinhamento de pontos, marcação de nível, esquadro e prumo a uma certa distância do objeto, alinhamento para máquinas de corte, alinhamento prumo e esquadro de estruturas. Esses equipamentos também são usados para fazer alinhamentos, ou seja, posicionar numa mesma direção, por orientação de uma linha ou da luz do laser, os elementos de uma construção. Para se utilizar a técnica do alinhamento, é necessário que esteja estabelecido o ponto inicial e final, e a partir daí fixar uma linha de pedreiro ou laser, entre esses pontos. Numa obra, utiliza-se este procedimento no levante de parede, ao construir as fiadas de blocos cerâmicos, no assentamento das mestras intermediárias dos revestimentos de paredes e pisos. Falta a gente ver o prumo ou a prumada, que é a operação de posicionar na direção vertical os elementos de uma obra. É utilizada no levante de parede, aprumando os blocos iniciais e finais de cada fiada, na marcação das mestras superiores do reboco de uma parede, entre outros. As ferramentas utilizadas para obter a prumada são prumo de face, também chamado de parede, e o prumo de centro. O prumo de face tem numa ponta o peso metálico em forma de cilindro e na outra ponta uma peça em madeira chamada taco, da mesma largura do peso metálico. Ele é usado para determinar se as fiadas de uma parede e outros elementos verticais estão corretamente aprumados ou no prumo. O prumo de centro tem um peso metálico em forma de peão e permite determinar uma linha vertical a partir de um ponto qualquer, transferindo este ponto de um plano horizontal a outro. Isso é possível porque a ponta do peão fica exatamente alinhada com o cordão esticado quando o prumo pende livremente. E o nosso programa termina por aqui. Não perca as outras aulas da série Construindo o Meu Futuro para saber mais sobre a função de pedreiro e o trabalho na construção civil. Tem muito ainda para você descobrir. Até a próxima!